Olá, irmãos e irmãs, queridos, a paz do Senhor. Uma alegria poder estar de volta no recesso do seu lar para este culto da Primeira Igreja Batista da Freguesia, quando, neste tempo de quarentena, estamos nos reunindo como Igreja do Senhor, cada um no seu cantinho, no seu lar, na sua casa. Oremos ao Senhor para o início desse culto. Pai querido, nós te agradecemos e louvamos o teu nome, adoramos o teu nome, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, por tudo que tens feito em favor do teu povo. Te agradecemos, ó Pai, pelo livramento que tens concedido aos teus filhos e pedimos, ó Pai, que recebas esse culto como gratidão, como adoração de nossos corações ao Senhor que tem cuidado de nós. Pedimos, ó Pai, a tua bênção e a tua paz sobre aqueles lares em todo o Brasil, enlutados, alguns relacionados ao teu povo. Pedimos, ó Pai, em favor também daqueles que estão na linha de frente do combate a este vírus, e alguns são teus filhos que ali estão. Pedimos, ó Pai, a tua bênção, a tua proteção, o teu cuidado sobre eles. Abençoa-nos no culto desta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos passar a ouvir o pastor Marcos Braga cantando com os irmãos alguns dos seus hinos. Nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Aprendemos o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Como nos tirou das trevas para a luz e nos deu preciosas bênçãos por Jesus. Deu sentido à nossa vida e paz. O que ouvimos e aprendemos, contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, como o seu amor por nós é tão leal, carinhoso seu cuidado paternal, pois sustenta nossas vidas de paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu
todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Queridos, nós queremos chamar a atenção dos irmãos para esse momento todo especial, quando estaremos separando
os nossos dízimos, nossas ofertas, nossas contribuições para a manutenção do reino do Senhor. Nós queremos agradecer aos irmãos pelo empenho, pelo cuidado, pelo carinho em estar atento às necessidades, enviando para a conta da igreja suas contribuições. Quero informar, repetindo, que estamos com as nossas contas em dias e estamos com todos os nossos funcionários trabalhando e recebendo em dia. Isso é um privilégio. Mas na extensão do reino, há outros que estão precisando, estão carentes. A Convenção Batista Carioca está em dificuldade para o pagamento dos missionários. Nós estamos apelando às igrejas e apelo à minha igreja no sentido de estar contribuindo, e aqueles irmãos que são contribuintes do PAN, que o façam dentro da sua possibilidade, para que possamos repassar esses valores para a convenção, a fim de acertar os salários dos nossos queridos missionários. Preste atenção, se você é contribuinte do PAN, tem o compromisso de contribuir com X, mas não está podendo também por suas dificuldades, mas puder contribuir com Y, o façam. Não precisa ser todo aquele valor que você tinha se comprometido, mas na medida do possível contribua com alguma coisa para que possamos repassar para os nossos missionários. Quero informar também a igreja que estamos em dia com as contribuições da nossa igreja com a Convenção Batista Carioca. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos pelo privilégio deste momento, quando como filhos teus, aqui estamos colocando diante do teu altar os nossos dízimos, nossas ofertas, as nossas contribuições, para que elas possam ser utilizadas no teu reino. Continue, Senhor, derramando sobre os teus filhos as mais ricas bênçãos materiais, que se cumpra na vida, na família de cada um, as tuas promessas de manter a despensa repleta de bens materiais em relação àqueles que são contribuintes, zelosos na contribuição. Abençoe, Senhor, o segmento batista brasileiro, os nossos missionários do campo carioca, do campo nacional e do campo de missões mundiais. Esteja também abençoando aqueles que têm a responsabilidade de manter em dia o salário daqueles que estão na linha de frente pregando a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir agora a irmã Loren. Descansarei, meu coração
Irmãos, vamos voltar a falar de escatologia. O título da mensagem nesta oportunidade: Sinais dos tempos e sinais da volta de Jesus. É uma abordagem diferente que quero dar nesta oportunidade. Este é mais um dos sermões escatológicos e quero chamar a atenção para o fato de que esse sermão escatológico é baseado na escatologia de Jesus. Leio em Mateus, capítulo 24, os versículos de 1 a 14. Tendo Jesus saído do templo, ia retirando-se quando se aproximaram dele os discípulos para mostrarem, comentando a estrutura do templo, a arquitetura do templo. Ele, porém, lhes disse: vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, quando achava-se assentado, aproximou-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: Mestre, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá da consumação dos séculos? E Jesus respondendo disse: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganando a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Aquele, porém, que preservar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, para então vir o fim. Era uma das últimas oportunidades de Jesus no templo. E ele estava saindo do templo ao entardecer e dirigia-se para o Monte das Oliveiras, quando, na saída do templo, os discípulos quiseram comentar com Jesus sobre a arquitetura do templo. Era o templo construído por Herodes e reformado por Herodes, e estava batendo na alma dos judeus como algo muito maravilhoso. Era orgulho para a nação judaica a reconstrução do templo. O primeiro templo judeu para o culto a Deus foi projetado, arquitetado, planejado por Davi, mas executado por Salomão, seu filho, o terceiro rei de Israel. O primeiro templo foi construído em uma área de 144 mil metros quadrados. Levou 7 anos para ser concluído e foi utilizado nele madeiras importadas do Líbano
ouro, prata e cobre da África. A arca, com as tábuas de pedra, com as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos, o cajado de Arão e 12 pães do maná com que o povo hebreu se alimentou no deserto, ficou guardada no templo. E no princípio, então, aquele era um lugar sagrado, respeitado, de adoração a Deus. Mas o povo hebreu, depois de estabelecido na terra da promissão e depois desse tempo da reconstrução, da construção do templo, do primeiro templo, o povo começou a ficar rebelde e desobediente. E Deus então permitiu, após muitos reiterados avisos proféticos, que Jerusalém fosse invadida pelo exército babilônico e o templo saqueado, destruído, transformado em ruínas. E isso aconteceu no ano 587 a.C., e foi o seu autor, Nabucodonosor. Mesmo depois de destruído, os escombros do templo ainda serviu como local de culto e adoração a Deus pelos judeus, velhos, doentes, aleijados, que foram deixados para trás pelos babilônios. Em 537 a.C., 50 anos após ter sido destruído com permissão de Dario, rei da Pérsia, que invadiu e conquistou a Babilônia, o templo foi reconstruído no local do primeiro templo, porém de menor tamanho e de menor esplendor, tarefa que foi executada por Neemias e Esdras. Alguns utensílios do templo, de prata, ouro, cobre, foram devolvidos e levados de volta da Babilônia para Jerusalém, para o templo, mas a arca jamais foi encontrada. Em 175 a.C., Antíoco IV Epifânio, rei sírio, conquistou Jerusalém e o templo recebeu no seu lugar santíssimo uma estátua para o culto ao deus pagão dos assírios. Depois, em 163 a.C., os macabeus venceram os assírios e transformaram o templo em uma fortaleza de guerra. E em 63 a.C., eles resistiram por 3 meses ao cerco romano sob o comando de Pompeu. Após a dominação romana, no ano 19 a.C., Herodes mandou reformar o templo, que já havia sido usado como fortaleza militar, e devolveu aos judeus o templo. Na verdade, o gesto de Herodes não tinha nada de respeito e temor a Deus, mas ele o fez por motivo político, querendo agradar ao comando judaico, especialmente à religiosidade judaica. E ele então reformou o segundo templo e o ampliou para ocupar os 144 mil metros quadrados de área do primeiro, e utilizou plantas e projetos da construção do primeiro para a reforma do segundo templo. Segundo a história, 1000 sacerdotes foram treinados e usados como pedreiros, carpinteiros para a reforma do chamado, historicamente chamado, Templo de Herodes. Esse texto de Mateus 24, que registra o chamado sermão escatológico de Jesus, creio ser um dos textos do Novo Testamento mais conhecido pela Igreja do Senhor Jesus Cristo. Todas as igrejas, todos os crentes conhecem esse texto. O seu assunto, porém, a volta de Cristo, está deixando de ser mensagem de interesse para ser pregado
em muitos púlpitos evangélicos, por não atrair com interesse a atenção do grande público, na linguagem mais popular, por não dar ibope, não causa tanto interesse para marcarem aí positivo aí dos sermãos, como nós temos pedido aí. Vê se marca hoje como positivo isso aí. Pregar sobre a volta de Cristo, falar sobre a tribulação, falar sobre o juízo, anunciar o fim dos tempos e o fim do mundo, não é um assunto que atraia a atenção e deixou de ser assunto de interesse das multidões. Melhor falar de prosperidade financeira, prometer um Jesus que cura enfermos, um Jesus que dá emprego, um Jesus que transforma empregado em empresários. Os crentes de hoje estão interessados em um Deus que os sirva como servo e não como um Deus que seja servido como Senhor. Os mensageiros de hoje se transformaram em profetas da prosperidade, pregoeiros positivistas, e não em mensageiros do reino, anunciadores da volta do Messias. Não sou contra esse tipo de mensagem, pois o Jesus a quem sirvo, ele é poderoso para fazer prosperar, ele é capaz de curar, ele é bom em todas as coisas que estes púlpitos estão pregando. Porém, eu reputo como mais necessária a mensagem referente à volta de Cristo, pois em breve ele voltará para arrebatar a sua igreja. Desde os meus tempos de menino, eu fui batizado aos 8 anos de idade pelo pastor Davi Gomes na Igreja Batista da Tijuca, no Rio de Janeiro. Desde meu tempo de menino, ouço mensagens sobre arrebatamento dos salvos, mensagens sobre a volta de Cristo e os sinais que antecedem a sua volta. Ao longo dos meus 70 anos, vi muitos conhecidos, amigos, parentes, familiares crentes serem arrebatados em alma e espírito para a presença do Senhor, onde aguardam a ressurreição para, no dia do regresso de Jesus, voltarem com Ele. Enquanto isto, eu tenho aguardado o dia do arrebatamento da igreja, tenho esperado com expectativa o arrebatamento da igreja, ou o meu arrebatamento de espírito e alma para estar com o meu Senhor. Mas enquanto isso não acontece, estou observando os sinais acontecendo. Enquanto paciente e longânimo, como diz o apóstolo Pedro em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9, o Senhor aguarda que muitos se arrependam e se salvem. Nessas minhas quase 8 décadas de idade, tenho visto e pregado sobre muitos dos sinais que são citados por Jesus em seu sermão escatológico registrado por Mateus nos capítulos 24 e 25. Creio poder dizer que literalmente, todos aqueles sinais preditos por Jesus, que está lá no capítulo 24 de Mateus, estão se cumprindo em nossa geração. E o mundo e a Igreja de Cristo estão assistindo. Mas eu quero chamar hoje a atenção da igreja e dos meus queridos e diletos ouvintes para alguns sinais que estão se cumprindo, mas que só os crentes em Cristo conseguem ver e entender. Existem sinais sobre a volta do Senhor
que só aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, os crentes que aguardam o arrebatamento do Senhor, o arrebatamento da igreja pelo Senhor, conseguem ver. Falando desses sinais, que só a igreja vê, todo mundo vê e percebe, mas só os crentes entendem que é um sinal da volta de Jesus, chama a atenção dos irmãos para o texto do profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 4. Quero destacar então, lendo esse texto, já um desses sinais que todos veem. A igreja vê, o mundo vê, mas só a igreja percebe. O texto diz assim, lá no capítulo 12, o versículo 4. Daniel, encerre as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Pois muitos o esquadrinharão, muitos vão ler, vão procurar conhecê-lo, e a ciência se multiplicará. Vou repetir a leitura numa linguagem mais fluente. Daniel, encerre as palavras desse livro, feche-o até o fim dos tempos, quando muitos estarão correndo por todas as partes, de um lado para o outro, e a ciência se multiplicando. Algumas outras versões mais populares estão grafadas assim. Amados, esse tempo é chegado. O Senhor está revelando a mim e a você o que ficou obscuro por milhares e milhares de anos, para muitos. Amados, nunca se viajou tanto, tão fácil e tão rápido como nos dias de hoje. Imagine, naquele tempo de Daniel, uma viagem de 5.000 quilômetros, 6.000 quilômetros, 10.000 quilômetros, como temos feito hoje em algumas horas. Muitos estão correndo, diríamos literalmente, voando para todos os lares. E nunca antes a ciência esteve tão avançada e se multiplicando aceleradamente. Nunca se viu tanta tecnologia ao alcance de todos, proporcionadas por descobertas científicas como hoje. Vamos pensar aí, vamos tomar um exemplo aí muito conhecido de todos. O celular. O celular que fala para o mundo inteiro. Há bem pouco tempo, um pouco antes de iniciar o ministério aqui na freguesia, trabalhei com cruzadas internacionais e tinha que mandar relatórios para os Estados Unidos. Que dificuldade! Tinha que ligar para a telefonista, marcar tempo para que ela pudesse me chamar e eu falar com quem queria falar nos Estados Unidos. E depois preparar todos os relatórios, colocar no envelope, mandar pelo correio, e levava alguns dias para lá chegar. E às vezes chegava alterado porque se rasgava o envelope. Hoje, manda-se relatórios pelo celular. Hoje, fala-se imediatamente pelo celular. Hoje, manda-se pequenos recados pelo WhatsApp. Hoje, usa-se o celular de forma as mais diferentes. Satélites inteligentes estão postados no firmamento, ajudando nessa comunicação, interagindo e ajudando o tempo todo o tempo. E estou só falando na ciência eletrônica. Estava ouvindo domingo passado o pastor Rodrigo, muito mais novo do que eu, falando da experiência dele com o telefone de fio, o telefone aí que já caiu em desuso para a maioria das pessoas. Meus pais, meus sogros, não puderam nem sequer imaginar o que acontece hoje
com o avanço da ciência moderna. A transmissão desse culto online é um dos prodígios da nossa ciência moderna. Até bem pouco tempo, ninguém conhecia o WhatsApp. E hoje, não se imagina viver sem ele. Alguns anos atrás, não se imaginava que um celular pudesse comprar, vender, acompanhar o seu movimento bancário, fazer transferência de valores, mandar e receber recado, ler a Bíblia, fotografar, armazenar vídeos, ver filmes. Ciência desenvolvida, multiplicada. Talvez eu esteja me dirigindo a um grupo desta geração, ainda novos de idade, 15, 16, 14 anos, que já nasceram na era da ciência avançada e muito provavelmente não esteja entendendo bem o que o pastor está dizendo, mas nós que viemos de lá, do tempo do telefone à manivela, sabemos exatamente aquilatar o grau de avanço da nossa ciência. Mas o que tem isso a ver com a volta de Cristo? O que tem a ver com a volta de Cristo? O texto escatológico diz que quando Cristo vier e os remidos com ele, todo olho verá. Olha, irmãos, que maravilhoso. Lá atrás, no final do primeiro século, João estava falando, reproduzindo o que o Senhor Jesus revelava, que quando ele voltar, todo olho o veria. Meu pai foi pastor e muito provavelmente ele pregou sobre a volta do Senhor, baseado nesse versículo. Mas ele lá pelos idos de 47, 48, 50, quando ele pastoreava, ele tinha que falar baseado, alicerçado na fé, na certeza de que a palavra de Deus é a verdade. Hoje eu falo essas coisas baseado na palavra, que é a verdade, mas comprovando com fatos reais. Veja bem, Jesus disse que, no Apocalipse, ele diz que no dia da sua gloriosa volta com a igreja, todo mundo assistirá. Como isso será possível? Como é que todo mundo vai assistir a vinda dele, vindo com a igreja? Graças à tecnologia eletrônica avançada, produto da ciência multiplicada e ao alcance de todos. Hoje, qualquer coisa que acontece no mundo pode ser gravado e enviado para o mundo todo na mesma hora. Eu estava de férias no ano passado com a Eunice, na Bahia, e estavam voltando no entardecer da ilha de Taparica. E em dado momento eu percebi que as pessoas na embarcação ficaram agitadas e todo mundo correu numa direção só e todo mundo a filmar e a fotografar. E então assistimos um quadro muito interessante, eu não sei explicar, na verdade foi um fenômeno da natureza, mas lá no horizonte das águas estavam saindo rajadas como se fosse de fogo e uma coisa assim bem espetacular. E algumas daquelas pessoas estavam, muito provavelmente crentes que estão devendo, ficaram espantadas na expectativa de que fosse o final do mundo ou a volta de Cristo. Mas lá estavam todos eles com os celulares na mão, fotografando, enviando e depois todo mundo comentava o acontecimento. Este culto está sendo visto neste momento por vários irmãos e amigos em vários estados do Brasil. Temos irmãos lá no México nos assistindo, irmãos na Argentina e lá no sul da Argentina, nos Estados Unidos, em Nova York, na Alemanha, irmãos que estão nos acompanhando, irmãos do Paraguai, Espanha,
e estão acompanhando este culto, estão participando deste culto, graças ao milagre científico de nossos dias. Muitos irmãos que encontrei na PIB Freguesia e que já estão na glória, não viram, não conheceram estes sinais que estamos percebendo e que apontam esse tempo como próximo da vinda de Jesus. Eles não conheceram essa tecnologia, mas eu e você estamos conhecendo. E este é um sinal visível a todos, mas visto como sinal da vinda de Cristo, entendido como sinal da vinda de Cristo por poucos. Mas eu e você sabemos, pela palavra, que este sinal aponta escatologicamente para o advento da vinda de Cristo, o Messias judaico. Hoje, faz-se verdadeiros milagres nas salas de cirurgia. O mais fantástico que me impressionou foi uma operação recente, realizada no coração de um bebê, ainda no útero materno, feita a laser. Muitos críticos escatológicos, ao lerem sobre os sinais referentes à volta de Jesus em Mateus 24, argumentam que fome, pestes, rumores de guerra, terremotos sempre existiram, que já acontecia nos dias de Jesus. É verdade. Se bem que podemos usar esses exemplos citados por Jesus, informando que hoje eles se intensificam, estão mais presentes e estão juntos num momento só. Mas, deixando esses sinais neste contexto da censura, eu tenho que entender também que o avanço e multiplicação da ciência que estamos vendo acontecer só hoje, só em nosso tempo está acontecendo. O mundo vê, conhece, usufrui este sinal, mas não tem capacidade de perceber que ele é um sinal. Este é um sinal só para os escolhidos entenderem. Lembrem-se do texto lá de Daniel. Daniel, encerre esta visão no livro até o fim. Queridos, este sinal está me dizendo, Jesus está voltando. Este sinal diz a todos nós, prepara-te para o encontro com Ele. Este sinal está me avisando que o tempo da graça está voltando. Esse sinal diz a todos nós, prepara-te para encontrar com Ele. Este sinal está me avisando que o tempo da graça está se findando e que se eu quero ver meus filhos, meus pais, meus irmãos e amigos salvos, eu devo me apressar em fazer algo em favor deles. Esse sinal está nos avisando que a trombeta celeste está próxima de tocar, anunciando a volta de Cristo, a volta gloriosa do Senhor e o juízo e o dia do juízo final. Esse sinal está nos dizendo, é tempo de se preparar para encontrar com Deus. Apronta-te, coloque a tua vida em ordem enquanto podes, pois acontecerá a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja acontecerá em um momento em tua vida quando isto não mais será possível. O próprio Senhor Jesus disse que deveríamos trabalhar enquanto é dia, pois a noite, referindo-se à morte, aconteceria quando ninguém mais pode trabalhar. A minha pergunta é, eu faço diretamente a você,
irmão e irmã, meu querido amigo, se Cristo arrebatar a igreja hoje, neste momento, você está pronto para ir? Ou ainda tem alguma coisa para resolver antes de ir? Se você for convocado à presença de Deus nos próximos minutos, qual será a tua situação perante Deus? Será que o irmão, a irmã, tem alguma coisa pendente para arrumar antes de com o Senhor encontrar? E se não der tempo? E você, amigo, você tem certeza do teu nome no livro da vida? Daniel diz que no dia da ressurreição, muitos ressuscitarão. Uns para a vida feliz, eterna, e outros para o desprezo e vergonha, para o desgosto e tristeza eterna. Em que grupo você está? Jesus disse no sermão escatológico, lá no capítulo 24, mas o versículo 30, que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra o contemplarão, vir sobre as nuvens dos céus com poder e glória. Quando você contemplar tal cena na tela do seu celular, como você se sentirá? Todos nós precisamos nos preparar para esse dia. Todos nós. Devemos estar preparados, irmãos. Uns para ser arrebatados, ir ao encontro com o Senhor nas nuvens, nos ares, junto com todos os salvos. Outros que já partiram e estavam prontos e estão na glória e aguardam o momento para voltarem com Ele em poder, esplendor e grande glória, também estiveram preparados para o arrebatamento. Nós todos aguardamos o arrebatamento físico da igreja, mas podemos também ser arrebatados em alma e espírito. E aí, meus amados, estarmos aguardando o dia da volta com o Senhor. Tudo terá terminado dentro deste tempo presente que vivemos. Amados, está chegando a hora. Esteja pronto. Queridos e queridas do Senhor, esta é a hora de você preparar-se. Jesus está vindo. Preste atenção. Sinais estão anunciando que o tempo está findando. Prepara-te. Jesus anunciou como sinal no fim dos tempos que haveria uma proliferação espantosa, uma multiplicação de falsos pregadores da sua palavra, falsos profetas que se levantariam e enganariam a muitos. Mateus 24, 11. Será que estamos vivendo tal tempo em que se multiplicam tais falsos profetas? Estamos vivendo, irmãos, um tempo de igrejas empresas, de mega igrejas com foco na mensagem da prosperidade material e nenhuma informação da vida eterna. Esses dias que tenho estado aí guardado em casa, tenho assistido alguns canais e tenho focado nesses grupos de igrejas empresariais, de megas igrejas, e eles estão tendo dificuldade nas reuniões glamourosas de multidões e estão então focando na palavra, estão tendo que pregar a palavra. Estou percebendo a dificuldade deles para se comunicar com o público dentro desta mensagem de prosperidade, de saúde, de cura, sem falar
da volta de Jesus. Não ouvi nenhum deles fazendo referência aos tempos do fim, a aproximação da volta do Senhor. Estamos vivendo um tempo em que os líderes religiosos fazem dos membros da sua igreja clientes e do púlpito em sua igreja balcão, onde são oferecidas bênçãos em troca de contribuições, onde bênçãos são oferecidas sem citar a verdadeira fonte da bênção e sem citar a principal bênção, a vida eterna. Vivemos um tempo em que a Bíblia é usada como um mostruário de mercadoria. Para cá e para lá é desfolhada para tirar do texto um contexto que possa se aplicar às promessas de prosperidade, de transformação de pobre em rico, de curas, etc, etc. Os pregoeiros em nome do Senhor, que estão surgindo nesses tempos do fim, estão anunciando um evangelho místico, híbrido, sem as verdades do evangelho de Jesus Cristo. Estes são os falsos profetas dos quais Jesus falou, profetas dos tempos do fim. Amados, esse é um tempo, é nesse tempo, nos dias da nossa geração, que este sinal citado por Jesus se cumpre. Em nenhum outro tempo ouviu-se tantas mensagens falsas e tantos pregadores sem compromisso com a verdade. Nunca em toda a história da igreja evangélica foi visto e ouvido por multidões tantos falsos profetas, tantos enganadores de multidões. Mas Jesus ainda advertiu-nos sobre outro sinal que se acentuou nos nossos dias. Mateus 24, 12. Iniquidade. A iniquidade se multiplicando, enquanto o amor de muitos esfria. Como sabemos, iniquidade é pecado. Pecado é rebeldia. Rebeldia é rebelar-se contra Deus. Desobediência proposital a Deus. E nunca se viu uma época de tanta iniquidade, tanta rebelião, tanta desobediência proposital como a nossa. Recentemente, gerou polêmica discutida na empresa, no YouTube, o que os imorais chamam de arte. Discutia-se na época a exposição de um nu masculino em uma exposição para que as crianças visitantes ao museu tocassem naquele nu. Ainda hoje, no domingo 24 de maio, estou me referindo a domingo passado, veio um encarte no jornal e eu recebi uma revista com uma foto de uma mulher nua, brincando com uma criança. Coisa que alguns anos atrás, poucas décadas atrás, era inadmissível. O pecado, a iniquidade, está levando as pessoas outrora sensatas a hoje considerarem o errado certo, o que é certo errado. Os valores se inverteram e chegamos ao ponto de as pessoas se envergonharem de serem honestas, de agir corretamente e moralmente. Para onde olhamos, deparamos com iniquidade nas escolas, nas universidades, no trabalho, na TV, no noticiário diário, nas propagandas de produtos oferecidos à família. Para o lado que olharmos, nos deparamos com iniquidade. Hoje,
o pecado é aplaudido e elogiado. E ser honesto, e ser desonesto, virou sinônimo de esperto. Multiplicam-se as pessoas cruéis nos nossos dias. Nunca se praticou tanto crime hediondo como nos dias atuais. Crueldade indescritível. Mães matando filhos, adolescentes, crianças pequenas. Pais matando os filhos, filhos matando os pais. Multiplicam-se as pessoas cruéis, maldosas, profanas. Consultem lá a 2 Timóteo, capítulo 3, e leiam do versículo 1 a 5, e vocês vão observar a descrição desse tempo. Estes sinais dos tempos que antecedem a volta de Jesus para o juízo das nações, o mundo, o homem comum, corrompido, não vê, pois o que a Bíblia condena e chama de pecado é normal para eles nesses dias dos tempos do fim. Mas Jesus disse também, lá no versículo 12 ainda, que por se multiplicar a iniquidade, o amor da igreja esfriaria. Estamos vivendo, irmãos, lamentavelmente, estamos vivendo o tempo no qual a igreja tem abandonado o primeiro amor. E faço referência, vocês podem abrir a sua Bíblia e ver, ao livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, uma referência à igreja de Éfeso. Onde está o amor da nossa igreja, irmãos? Onde está o teu amor pelas almas que perecem, que se perdem? O que estamos fazendo como igreja para que o mundo não afunde no lodaçal da iniquidade? Estamos vivendo um tempo, ou estamos vivendo o tempo, em que os crentes terceirizam a sua missão de ir pregar e fazer discípulos. Hoje os crentes não se sensibilizam quando sabem de um vizinho, de um parente que tenha morrido e sua alma tenha ido para o inferno, porque nunca recebeu a Cristo como seu Salvador. Aquela alma nunca mais terá chance de salvação. Meu querido, às vezes esses crentes até chamam o pastor, como se o pastor fosse lá para pregar no cerimonial, no culto fúnebre daquele, lá na capela, e pudesse então abençoar aquele defunto. Eu sempre tomo cuidado nessas ocasiões de dizer, eu estou aqui não para falar para fulano, mas para vocês que aqui estão. E toco exatamente na mensagem que chama a atenção para a necessidade de salvação. Mas é comportamento geral da igreja. Os crentes, de um modo geral, não estão se importando, não estão sentindo peso, não estão percebendo a importância que é falar de Jesus e do plano de salvação. Os crentes hoje já não consideram seu compromisso ganhar almas para Cristo. Amados, a iniquidade que nos cerca, o esfriamento dos crentes são sinais que estão nos avisando, estão nos dizendo que o tempo está findando, Jesus está voltando e o tempo da graça acabando. Depois desse tempo da igreja, irmão, quando a igreja for arrebatada, a história da igreja se encerrar aqui nesta dimensão do mundo, do planeta, do universo, quando esse tempo acontecer, não haverá mais oportunidade de salvação. Aqueles que ficarem
para o tempo da tribulação, não terão oportunidade de salvação. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai se retirar daqui com a igreja, e sem que o Espírito Santo convença o homem do pecado, da justiça, da necessidade de salvação, não haverá salvação. Hoje, a salvação é oferecida pela graça a todos que desejarem. Você, meu amigo, que ainda não se sente salvo, a salvação está sendo oferecida pela graça de Deus a você. Mas o tempo está findando e virá o dia a partir do qual não será possível alguém ser salvo. Amigo, o tempo da graça é hoje. O dia da salvação é agora, é hoje. Busque de Deus o seu perdão. Queridos, muitos estão dormindo desavisados em nossas igrejas. É hora de acordar. Os sinais estão anunciando Jesus, está acontecendo. E Jesus está voltando para o arrebatamento da igreja. Muitas igrejas, agências do reino, estão na mornidão despercebida dos sinais. A hora chegará em que elas serão rejeitadas. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, conclamou àqueles crentes para despertarem e se levantarem dentre os mortos. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. E disse mais: observe com prudência como estás cuidando, como estás agindo. Não faça como os nécios, aconselhou. Vivemos um tempo em que muitos estão brincando de ser crente, estão brincando de ser igreja. Não brinque com a verdade, meu querido. Desperte enquanto podes, pois o tempo virá quando nada mais poderás fazer. Alguns dentro de nossas igrejas, com o livro de Deus nas mãos, não conseguem enxergar os sinais que o Senhor deixou para que os seus servos soubessem o quanto Ele está perto. Quem tem ouvidos para ouvir, diz o texto, ouça o que o Espírito está anunciando à igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Versículo 6, desculpa. Que Deus possa nos abençoar, queridos. Que Deus possa fazê-los entender a importância de estarmos alertas. O crente, a igreja, pronta, com toda a documentação pronta para voarem em direção aos braços do Senhor. E você, amigo, que ainda não tem o seu nome na listagem no livro da vida, procure entender como você poderá entrar nesse contexto, a fim de que você também possa ser tomado e levado para os braços do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio dessa oportunidade de podermos falar das coisas correlatas à volta do Senhor e chamando a atenção, Senhor, da igreja e dos teus filhos e daqueles ainda não rolados como teus filhos, mas que estão atentos à tua palavra, sedentos pela tua palavra. Senhor, que essa mensagem possa abençoá-los e possa fazer com que vidas sejam transformadas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos encerrando o culto desta manhã e eu quero convidá-los a estarem conosco de volta às 18h30. O pastor estará pregando à noite
E no culto desta noite nós estaremos encerrando o mês da família, que foi comemorado por nossa igreja, foi programado por nossa igreja com várias atividades ao longo desses 31 dias. Nós agradecemos a Deus e oramos pela vida daqueles que nesta semana de nossa clínica nos abençoaram com tantas palavras abençoadoras, que nos orientou e nos encheu a alma de alegria. Também parabenizamos a programação das crianças. Esperamos que os filhotes tenham aprendido bastante nesta semana, nessa clínica da família infantil. Que Deus possa abençoar grandissimamente a todos. E não esqueçam de marcar lá no sininho, né? Se você gostou, se não gostou. E se você ainda não se inscreveu no canal, o faça. A Juliana vai orientá-los como fazer isso. Que Deus abençoe a todos. Amém.